Então vamos lá, pessoal. Coloquei mais alguns exemplos em tempos verbais variados aí, para que vocês possam ver que essa estrutura aqui nunca vai mudar. Se a gente segui-la, não importa o tempo verbal, a frase na voz passiva vai dar certo, ok? Bom, então a primeira que nós temos é He will play the guitar. He will play the guitar. Qual é o sujeito aqui? He. Qual que é o object? The guitar. Né? Em que tempo que está essa frase aqui? Essa frase está no futuro, right? Will. Então com essas três informações eu já faço a voz passiva. Vamos inverter. Ele tocará o violão. O violão será tocado por ele. Ou seja, the guitar. Verbo to be no futuro. Will be. Aí eu não conjugo o verbo to be, né? Só conjugo no presente e no passado. No futuro ele fica normal. Então, the guitar will be. Past participle de play. Play é um verbo regular. Will be played. E aí, se eu quero colocar a pessoa, by him. Importante aqui, prestem atenção no object pronoun. Eu não posso colocar he aqui porque é o complemento, não é mais o sujeito da frase. Então, olha só. The guitar will be played by him. O violão será tocado por ele. É ao pé da letra, moçada. É ao pé da letra. Não tem desculpa para dizer que não sabe fazer isso aqui, se seguir esses passos que o teacher está dando para vocês. Vamos para a próxima aqui. Agora temos um modal verb. Se eu sei fazer com will, eu também sei fazer frases com modal verbs can, could, should, must. Eu sei fazer frase com would, porque é tudo igual. Quer ver só? We can use the bathroom. Onde está o sujeito aqui? We. Complemento? Depois da frase, the bathroom. Vamos fazer a frase aqui, ó. Nós podemos usar o banheiro. O banheiro pode ser usado por nós. Então, vamos lá. The bathroom. Pode ser. Pode. É o can. Vejam, pode ser é o verbo to be com o can. É o mesmo tempo da frase. Se eu tenho o modal verb, eu repito e coloco o verbo to be. Então, the bathroom pode ser can be. Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar no past participle. Can be used, também é um verbo regular, por nós, by us. Okay? Vejam como repete passive verb aqui, ó. Verbo to be no mesmo tempo da frase na voz ativa, past participle. Verbo to be no mesmo tempo da frase na voz ativa, past participle. Ah, mas ainda assim está difícil, teacher. Translate. Traduza para o português. Nós podemos usar o banheiro pode ser usado por nós. Ok? Mais uma aqui, essa aqui confunde um pouquinho as pessoas. Mas se vocês lembrarem essa regra, não vão se perder. I am painting the house. Eu estou pintando a casa. Façam com o teacher em português aqui, ó. Eu estou pintando a casa. A voz passiva seria a casa está sendo pintada por mim. Certo? Então é isso que a gente vai passar agora para o inglês. Então, I é o sujeito, não é? The house é o object. Vamos inverter aqui. A casa, the house, está sendo. Vejam, eu tenho dois verbos to be agora. Porque lembra que eu falei para vocês? Vocês precisam colocar o verbo to be na voz passiva no mesmo tempo da frase na voz ativa. A voz ativa está no present continuous. Ou present progressive, que vocês acharem melhor, que é composto pelo verbo to be mais um verbo com ing. Então esse tempo verbal tem que se manter aqui, certo? Então vamos lá. A casa está, the house is, sendo, é o verbo ser, é o verbo to be no gerúndio com ing, is being. Olha que bacana, o present continuous não é o verbo to be com ing? Eu não estou usando o verbo to be aqui no present continuous, ó. Verbo to be com ing. Agora a pergunta é, qual dos dois verbos to be aqui é o da voz passiva? O primeiro ou o segundo? É o segundo. Por quê? Porque o primeiro é o que dá o tempo verbal da frase. The house is being painted. No past participle fica painted. The house is being painted by me. Ok? De novo, seguiu o nosso
nossa fórmula aqui, eu vou conseguir, ok? Ah, mas ainda estou com dúvida, teacher. Faça em português. Eu estou pintando a casa está sendo pintada por mim. Ok? Para terminarmos, para não nos alongarmos tanto. She has cooked beans today. Essa frase aqui está no present perfect. A gente tem o have ou has como auxiliar e um verbo no past participle. Quem é o sujeito aqui? She. Quem que é o complemento, o object? Beans. Então são esses que eu vou inverter. Ela cozinhou feijões hoje. Feijões foram cozinhados por ela hoje, não é? Então vamos lá. Passive voice. Beans. O verbo to be tem que estar no mesmo tempo da voz ativa. Quem é a voz ativa aqui? Está no present perfect. Verbo to be também tem que estar no present perfect. Verbo auxiliar do present perfect. Have or has. Como é plural aqui é have. Ok? O verbo to be está no present perfect, ele também vai ter que estar no past participle. Porque se vocês lembrarem lá atrás, o present perfect é composto pelo quê? Por um verbo auxiliar aqui, have ou has, e o verbo da frase na terceira coluna no past participle. Se o verbo to be tem que estar nesse mesmo tempo, eu tenho que pegá-lo e colocá-lo também no past participle. Beans have been, ok? Been. Aí eu matei aqui. Past participle de cook tá aqui já. Cooked by her today. Ok? Então, vocês viram como o teacher falou. É um assunto complexo, mas está longe de ser difícil se vocês seguirem essas dicas que eu acabei de passar para vocês. Tá certo, pessoal? Então agora a gente tem que treinar. Isso a gente precisa praticar. Precisamos colocar a mão na massa, tá ok? Então lá na page 19 a gente tem alguns exercícios. Na page 20 também, se não me engano, a gente tem mais alguns. E na page 86 mais alguns, tá certo? Bora praticar então, pessoal? Hands on!